Olá, meus amores, tudo bem? Então, hoje, na nossa aula de História, nós iremos falar sobre religiões na Antiguidade. E você, segue alguma religião? Você conhece algumas pessoas que seguem religiões diferentes da sua? Será que todos os lugares e épocas as religiões eram as mesmas que a gente conhece hoje? Essas e outras questões nós iremos estar respondendo ao longo desse capítulo. Vamos lá? Vamos para a história? O Sagrado e a História. Acompanhe o diálogo na página 228. Eu estou bastante animado com essa excursão. Vamos conhecer muitas religiões diferentes. Também estou animada, Luquinha. Vamos conhecer algumas religiões diferentes mesmo. Mas acho que a maioria das religiões nós já conhecemos. Acho que Luquinha está certo. Uma vez eu pesquisei e descobri que existem milhares de religiões no mundo. Conseguem acreditar nisso? Tolerância e sensibilidade são as palavras-chave desse capítulo. Religião é um dos temas mais debatidos na atualidade por diversos motivos. Um deles é o crescimento do islamismo sobre o cristianismo. O islamismo é uma religião que mais cresce atualmente. No Brasil, porém, a situação é diferente. Apesar de ser a maior nação católica do mundo, o número de igrejas pentecostais é o que mais aumenta. Tem crescido também o número de pessoas que não seguem a nenhuma religião. Em meio a tudo isso, é preciso entender que cada religião tem a sua própria definição do que é sagrado, vindo dos deuses, e do que é profano, vindo do ser humano ou da natureza. Assim, somos capazes de praticar a tolerância e o respeito às diferentes formas de se ver o mundo. Estudaremos a seguir diversas religiões antigas e algumas ainda presentes. Para isso, a ideia de tolerância será muito importante. De acordo com o filósofo francês Voltaire, a tolerância vem da inteligência humana. Devemos assumir uma postura tolerante porque não podemos saber de todas as coisas e porque todos erramos e temos opiniões diferentes. A tolerância religiosa pode ser praticada por qualquer um, desde o ateu, que não crê na existência de algo sagrado ou divindades, até o adepto de uma religião organizada, que dedica horas de sua semana para praticar os cultos ou para se dedicar à divulgação de sua fé. Um dos caminhos que contribui para o desenvolvimento da tolerância religiosa é conhecer outras religiões. Conhecer e comparar diferentes religiões pode contribuir para reconhecer os vários pontos comuns entre elas, reduzindo ou eliminando a hostilidade contra pessoas de outras religiões. Na página 230, acompanhe o diálogo. Mãe, o tema que estamos estudando na escola é religião. Vamos estudar diferentes religiões que surgiram há muito tempo. Eu já olhei o material e tem umas religiões que são muito diferentes. Tem religião que acredita em mais de um Deus. É verdade. E qual é o nome que se dá a esse tipo de religião? Politeísta. Mas deve ser muito raro esse tipo de religião, não é? Não, meu filho. Por muito tempo, a maioria das religiões era politeísta. E, nos dias de hoje, as religiões politeístas ainda são muito populares, principalmente no Oriente. Nós é que estamos mais acostumados com as religiões monoteístas. Quando ouvimos a palavra destruição, logo pensamos em algo ruim. No entanto, em religiões como o hinduísmo, a destruição é vista como algo importante para que haja transformação e renovação. O hinduísmo é uma tradição religiosa politeísta, muito comum na Índia. Nela, 3 divindades são fundamentais: Brahma,
que é a divindade criadora do universo, Vishnu, que é a responsável pela conservação, e Shiva, que é a responsável por destruí-lo. Segundo os Vedas, essas três divindades formam o Trimurti, ou seja, as três formas de Brahman, a maior divindade hindu. A tradição hindu deu origem a uma sociedade de castas. Para os hindus, as castas surgiram da divisão do corpo do primeiro ser humano, conhecido como Purusha. Cada parte do corpo correspondia a uma casta diferente. O budismo é outra tradição religiosa muito comum no Oriente. A sociedade de castas não era justificável. No século VI a.C., Siddhartha Gautama, um jovem príncipe indiano, desenvolveu uma filosofia que criticava as castas. Após abandonar suas riquezas, peregrinar e meditar muito, esse jovem, que ficaria conhecido como Buda, passou a defender que todos os seres humanos, sem qualquer distinção, podiam alcançar a iluminação e afastar-se do sofrimento. Atualmente, o sistema de castas está abolido na Índia, mas ainda há preconceito por parte daqueles que se consideram de castas superiores contra aqueles que seriam de castas inferiores. Acompanhe o diálogo da página 232. Zoroastrismo. Que jogo vamos jogar, Nina? Ganhei da minha mãe este jogo novo. Parece ser muito legal. Ah, não, esse game eu não jogo. E por que não, Duda? Já conheço esse jogo. A gente tem que jogar com um rei que luta para recuperar a coroa roubada. Mas ele se acha muito. Diz que é rei porque sua divindade mudou. Todo convencido. E você, concorda com a opinião da Duda? Ou seja, que todo governante é convencido ou vaidoso quando diz governar em nome de alguma divindade? Você consegue imaginar outros motivos que levem um governante a dizer isso? Nós vimos nas civilizações antigas que muitas das vezes os reis eram tidos como representações diretas das divindades. A civilização persa ocupou um espaço onde hoje se encontra o Irã. Nas rochas do Monte Benristo, localizado naquele país, foram encontradas inscrições que permitiram aos pesquisadores conhecer o zoroastrismo, religião dessa civilização. As inscrições narravam as conquistas militares de Dário I e, junto a elas, encontrava-se representadas a divindade Ahura Mazda. Isso indicou que as vitórias militares estavam de acordo com as orientações desse deus e que o rei era o meio do caminho entre a humanidade e o divino. Ahura Mazda era a divindade mais importante do zoroastrismo, que foi uma tradição religiosa elaborada por Zoroastro no século VI a.C., tornando-se oficial na civilização persa no século seguinte. A escritura sagrada do zoroastrismo é o Avesta, redigido pelo próprio Zoroastro. De acordo com o zoroastrismo, o universo é um palco de constante disputa entre o bem e o mal, representado na figura de duas divindades, Spentama-Enlil, que seria o bem, e Arian, o mal, as duas filhas de Ahura Mazda. Desta forma, uma das versões dessa crença coloca Ahura Mazda como o Deus Supremo, o que torna o zoroastrismo uma religião monoteísta. Outras versões, contudo, acreditavam nas figuras de Ahura Mazda e Arian como em pé de igualdade. De acordo com essa versão, o zoroastrismo não era uma religião monoteísta, mas sim uma religião dualista. Olá, meus amores, estou aqui de volta. Acabamos de assistir a nossa videoaula falando sobre religiões na antiguidade. Agora vocês vão fazer as atividades propostas ali na plataforma. Qualquer dúvida é só chamar a prof. Um beijo e bons estudos!